Oi, eu tô aqui pra fazer um vídeo muito difícil de fazer, porque eu tô super nervosa. Eu já tentei começar ele várias vezes e eu nunca sei como começar, mas enfim, eu só liguei a câmera aqui e vou falar. Eu vou contar pra vocês o testemunho da minha filha. Pra quem me conhece, com certeza conhece a minha filha. Ela se chama Maria Júlia, mas eu gosto de chamar ela de Maju, apelido carinhoso que eu dei pra ela. E ela tem uma história muito linda de vida. Ela tem apenas 11 meses e já tem uma superação muito grande, desde a barriga. Então vamos lá, para começar, eu engravidei ano passado. Eu descobri minha gravidez dia 20 de maio de 2020, bem no auge da pandemia. Mas assim, a minha gravidez foi como se Deus tivesse dado uma luz para mim, uma esperança, porque eu tava naquele momento, como todo mundo ficou, né, momento muito de falta de esperança, falta de fé, falta de, enfim, de enxergar um futuro. E quando eu descobri que eu estava grávida, eu fiquei muito esperançosa, fiquei muito feliz. Eu não estava planejando para aquele momento, exatamente, mas eu fiquei muito feliz, muito realizada. E eu sempre soube que eu ia ser mãe de uma menina, não sei, eu sentia. E realmente aconteceu. E durante minha gestação, deu tudo certo, sabe? Eu fazia sempre meu pré-natal bem certinho, passava nas consultas, passava no médico a cada 15 dias, eu não me lembro muito exatamente, mas eu sempre ia. Fiz todos os exames de sangue que uma grávida faz, né, normalmente, fazia ultrassom, fazia tudo bem certinho. E durante toda a gravidez nunca tinha dado nada de errado, sabe? E tem aquelas ultrassons bem específicas, né, que é a morfológica, que toda mãe tem muito medo quando vai fazer. O dia que eu fui fazer, eu fui com muito medo, porque nessa ultrassom geralmente se detectam algumas doenças, né, algumas síndromes, malformações, e é essa ultrassom que diz se o seu filho está perfeito, se a gravidez está indo bem, né? Eu não sou médica, eu não vou entrar em termos técnicos aqui, porque eu posso estar falando besteira, mas no geral é isso, né? Quem é mãe aí sabe quanto é pavoroso fazer essa ultrassom especificamente. São duas, na verdade, né? Uma fiz com 21 semanas e a outra... Não, uma fiz com 12 semanas, eu acho, a outra com 22. Então, eu nem lembro muito bem, tá, gente? Me desculpe se eu tô falando besteira. Mas as duas que eu fiz, deu tudo muito certo. A gente saiu de lá aliviado, aquela sensação de, meu Deus, graças a Deus, minha filha tá bem, ela é perfeita, ela é saudável, tem tudo ali certinho no lugar, tudo indo bem. Então a gente fica super feliz com isso e a gente estava tocando nossa gestação maravilhosamente bem. E aí, né, eu engravidei em maio, a data prevista por parte da Maju era 20 de janeiro desse ano, agora de 2021. Então tava tudo lindo, maravilhoso. Fiz chá de bebê, fiz chá revelação, decorei o quartinho dela, inclusive eu estou no quartinho dela, vocês estão vendo ao contrário aqui as plaquinhas porque eu tô gravando pela selfie, mas tô aqui no quartinho dela, fiz tudo que eu podia fazer, que tava no meu alcance, né, pra preparar tudo pra chegada dela. Como toda mãe de primeira viagem, de segunda, terceira, enfim, não importa. Quando a gente se torna mãe, quando a gente descobre uma gravidez, a gente fica sonhando com o nosso filho, mas a primeira coisa que a gente pensa, a primeira coisa que a gente deseja e ora é para que o nosso filho nasça saudável, para que ele tenha uma vida feliz e para que a gestação vá bem, para que o parto seja um parto abençoado, enfim. E era isso que eu desejava. Quando no dia 16, enfim, antes de falar do dia 16 de dezembro, né, que foi quando a gente descobriu, a gente fez uma ultrassom do dia 12 de novembro de 2020, tá? Exatamente nesse dia. E nessa ultrassom estava tudo perfeito. Mais uma vez, né? Foi uma ultrassom com Doppler, uma ultrassom de rotina que a gente fez, não lembro muito bem o que era exatamente. Mas nessa ultrassom estava tudo perfeito, inclusive na parte que eles colocam ali o resumo, né, da ultrassom, estava escrito assim, sem sinal de hidrocefalia, né, em uma das partes ali. Tudo perfeitinho, e essa linha estava escrito especificamente isso, sem sinais de hidrocefalia. E quando você pega qualquer exame de ultrassonografia fetal, tem um resumo ali, e eu nunca reparei, né, em outras ultrassonografias isso, mas nessa eu reparei, eu olhei e falei, que bom, né, tá tudo perfeito, tudo ótimo. Beleza, dia 12 de novembro, isso, tá, gente? E aí, no dia 16 de dezembro, eu recebi meu 13º esse dia, eu lembro.
minha segunda parcela do 10º. Tava trabalhando ainda. E eu falei, não, vamos terminar de fazer o enxoval dela. Eu tava super animada esse dia. Eu acordei muito feliz, porque eu ia comprar o kit berço, eu ia comprar algumas coisas que estavam faltando pro quartinho dela. E época de final de ano, aquela expectativa da chegada dela, a gente tava muito feliz. Eu não sei se eu vou conseguir gravar esse vídeo inteiro sem chorar, porque eu começo a falar, eu começo a lembrar desses momentos e de como eu me senti nesse dia exatamente. Porque eu acordei muito feliz, o dia acordou lindo, tava um sol maravilhoso. E eu olhei pro quartinho dela e falei, nossa, vai ficar lindo o quartinho dela. Eu tava planejando tudo e abençoando a barriguinha ali e tal, aquela coisa, né, de aconchego, de proteger nosso filho. Enfim, saí com meu esposo de manhã, a gente foi comprar as coisas, a gente comprou kit berço, comprou roupinhas, comprou tudo que tava faltando. E tinha mais coisa, na minha cidade, né, eu moro em Salto de Pirapora. E tinha mais coisas que a gente queria comprar, mas só tinha em Sorocaba. Daí eu falei, não, vamos pra lá que a gente vai ter consulta, né? Eu tinha a ultrassom marcada pra meio-dia. E essa ultrassom, eu tava muito ansiosa, porque fazia mais de um mês, né, que eu não via o rostinho dela ali pro ultrassom, então eu tava ansiosa. Quem é mãe sabe aí que eu tô falando. O dia da ultrassom é o dia mais feliz, porque a gente vê o rostinho ali, a mãozinha, né, cada partezinha do corpo, a gente escuta o coraçãozinho e fica super feliz, né? E eu fui, né, pra Sorocaba pra terminar de comprar as coisas depois que eu fizesse a ultrassom. E a gente foi, eu e meu esposo, chegamos lá, aquela ansiedade, eu não sei explicar, gente. Nesse dia eu tava muito nervosa. Na hora que eu cheguei na Biolabor, né, no lugar que a gente foi fazer a ultrassom, não sei, começou a bater uma ansiedade. Eu até mandei mensagem no grupo dos meus irmãos falando, nossa, eu tô tão ansiosa pra ver a Maju, tô tão nervosa. Aí minhas irmãs falaram assim, não, é porque você quer ver o rostinho dela, tá na final, na reta final, é normal ficar nervosa. Aí a doutora me chamou, a doutora super legal. Aí eu sentei, tranquila, porque, assim, nervosa, eu queria ver ela, mas tranquila em relação a, não vai ter nada de errado, porque já tô na reta final. Naquele dia, era uma quarta-feira, eu tava completando aquele dia 35 semanas. O que uma grávida espera com 35 semanas? Nada, tá tudo certo. As duas morfológicas falaram que tava tudo certo, então tava tudo certo. Pra mim não ia acontecer nada de errado àquela altura do campeonato, né? E aí eu sentei ali e tal, ela fez a ultrassom. Eu até brinquei com ela, porque na época as pessoas ficavam falando assim, certeza que é menina? Sua barriga é barriga de menino. Eu ficava até um pouco chateada, eu falava assim, não, é menina, eu fiz sexagem fetal, fiz ultrassonografia pra ver o sexo do bebê, foi confirmado que é menina, é minha Maju. Não vem tirar isso de mim, eu ficava brava. Mas aí eu comentei com a médica no dia, eu brinquei, falei assim, vê aí se é menina mesmo, doutora, porque todo mundo fala que é barriga de menino. Eu lembro exatamente disso, ela deu risada, falou assim, olha, com certeza é menina, isso aqui é impossível ser um menino, tá? Dando risada, tava tudo super descontraído, daqui a pouco ela começou a ficar séria. Começou a ficar séria, e meu esposo do meu lado ali, eu olhando pra cara dela. E ela começou a perguntar pra mim, você fez todos os exames, né, pra Natal, fez tudo certinho? Eu falei, fiz, tava tudo certo. Bacana. Daí ela ficava indo, voltando, e séria, quieta. Aí de repente ela falou assim pra mim, tá vendo aqui, ó? Mãe, tá vendo aqui essa parte da cabecinha da sua filha? Do bebê? Da bebê? Eu falei assim, tô. Ela, você percebe que tá um pouquinho maior? Gente, eu sou Leia, o primeiro filho. Nunca pesquisei nada assim a fundo de ultrassom, porque sempre tava tudo certo. Naquela altura do campeonato, eu nem sabia o que ela tava me mostrando ali. Ela ficou lá na cabeça, mas eu falei, tá, mas o que é, né? Pensei comigo assim. Ela, você tá vendo essa parte aqui? Daí ela apontou pros ventrículos, né? Da Maju. Ela colocou assim o mouse nos ventrículos. Tá vendo aqui? Aqui devia estar menor. Era pra estar no máximo 11, né? O tamanho ali do ventrículo. Dos ventrículos, os dois estavam dilatados. Mas aqui, ó, tá dando 22, você tá vendo? Tá dando 22. Um tava 16, o outro tava 22. O máximo que pode dar é 10. O dela tá 22, um lado direito, lado esquerdo tá 16. Acho uma coisa assim, 17. Não lembro muito bem. Tem nas ultrassons dela, mas eu não peguei. Aí eu, tá, mas o que é ventrículo? O que significa isso? Ela falou assim, então, tá dilatado. E quando tá dilatado é porque tem água. Aí eu falei assim, é um líquido, né? Que tá acumulado na cabecinha dela. Mas é estranho, você não teve nenhuma infecção? Aí eu falei, doutora, mas calma aí. Aí eu mudei o tom, minha pressão já caiu, já fiquei... Assim, na verdade eu não lembro, gente, exatamente o que eu senti, porque foi um misto, foi tipo uma bomba, foi tipo um tapa na minha cara, porque
Tava ali do nada, conversando com ela, dando risada, descontraindo, daqui a pouco ela falou isso pra mim. Aí eu falei assim pra ela, não, doutora, água na cabeça não é hidrocefalia? Ela, sim. Ela fez desse jeito, sim. É hidrocefalia. Eu falei, mas você tá falando que minha filha tem hidrocefalia? Aí ela falou assim, então, você tá vendo? Não era pra estar assim, era pra estar tanto e tá tanto. Aí eu olhei assim, realmente eu vi na forma da cabecinha dela, os ventrículos, né? Se eu conseguir, eu vou deixar fotos pra vocês verem, tá? Se eu não conseguir, vocês colocam no Google hidrocefalia, cérebro de bebê com hidrocefalia, vocês conseguem enxergar como é que fica. Um ventrículo era pra ser bem fechadinho, o dela tava bem dilatado. Eu falei, doutora, mas como é possível isso? Eu não tô entendendo. Eu tô com 35 semanas. Ela é raro, mas pode acontecer. Toda a parte neural do bebê e a parte ali do coração e rins podem sim ter alterações até o final da gestação, inclusive depois que nasce. Aí eu falei, tá, mas... E eu não conseguia chorar, não conseguia esboçar nenhuma reação, somente dúvida. Mas o que eu faço? Como assim? Ela não é muito cedo para falar. O que você pode fazer é procurar o seu obstetra agora. Eu falei, eu tinha consulta na próxima terça-feira. Ela falou assim, não, já procura uma hoje, se possível, amanhã. Leva os exames para ele e vê o que ele pode fazer por você. Porque aqui, infelizmente, eu não consigo te falar o porquê que sua filha tá assim. Eu só consigo te dizer que sim, pode acontecer. É raro, mas pode acontecer. Daí ela tentou ver a coluna da Maju para ver se tinha alguma abertura na coluna dela. E ela falou que tava muito difícil porque a Maju tava numa posição que a coluna dela tava passando por baixo da minha coluna. Então não ia ter como ver exatamente o que tinha. Mas ela falou assim que não parecia que tava com nenhuma malformação na coluninha da Maju. Mas que tinha hidrocefalia, que era pra eu correr pra de repente até adiar o parto. Enfim, ela me deixou só com dúvidas e mais dúvidas. E até ela tava com cara de dúvida. Ela olhava assim pro ultrassom, ela não entendia o que tava acontecendo. Aí eu saí da sala assim, ó, parada, extasiada, meu esposo sem entender mais ainda, porque eu tinha um pouco de noção que hidrocefalia era água na cabeça, mas eu não tinha, gente, eu não tinha ideia do que estava acontecendo na minha vida. Eu não tinha ideia. Eu acordei super feliz aquele dia, eu acordei super animada para fazer o enxoval da minha filha. Eu estava super tranquila com a minha gestação e de repente, em 35 semanas, para quem não entende, uma gestação ela pode ir até 40 semanas. Eu estava com 35 semanas. Há pouco mais de um mês pra ela nascer. E essa bomba apareceu na nossa mão. Aí eu falei assim, preciso ir pro banheiro, tô passando muito mal. Aí eu peguei e fui pro banheiro da Biolabro. E eu lembro que comecei a tremer. Eu tremia tanto que eu olhava pro espelho, olhava pra mim, olhava pro teto. Eu comecei a ficar tudo branco. Eu falei, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu não sabia o que fazer, eu não sabia pra quem ligar, não sabia o que falar. Meu marido querendo entender. Aí ela falou assim, aguarda aqui um pouco fora que a gente vai imprimir e vai te entregar. E nesse meio tempo eu comecei a entrar no Google para pesquisar o que era hidrocefalia. Gente, o Google é uma coisa, né? Você coloca ali, aparece um monte de desgraça, um monte de coisa que você não quer ver. É morte, tudo de ruim aparece ali no Google. E eu comecei a ver aquilo, comecei a passar mais mal ainda. Fiquei desnorteada. E eu não sabia se eu ligava pra minha família, o que eu fazia. A primeira coisa que me veio na cabeça foi ligar pra clínica onde eu fazia o tratamento onde eu fazia o pré-natal. Liguei pra eles. Aí eu não conseguia mal falar, chorando muito. Falei, eu preciso de um médico urgente pra hoje. Eu sabia que meu médico não atendia todos os dias, ele só atendia na terça-feira, porque ele atendia outra cidade na época. E eu falei assim, qualquer médico que tiver aí, qualquer obstetra, por favor, me agenda um horário, eu preciso muito. Eu acabei de descobrir uma coisa muito grave na minha filha, eu preciso falar com o obstetra. Aí eu consegui, para um dia seguinte, um médico, inclusive era um médico da minha amiga na época, e fui para fora assim, da Biolabro, com o exame na mão. Eu entrei tão feliz ali e saí arrasada, saí assim como se tivesse um pesadelo. Meu esposo quer ir embora, eu falei assim, não sei o que eu quero, não sei o que eu quero fazer. Eu não sabia nem pra onde eu tava indo mais, gente. Quem conhece Sorocaba ali, eu fui na Biolabro da Rua da Penha. Eu comecei a subir a penha sem rumo. O meu esposo falando comigo, fala comigo, o que você prefere fazer? Você quer ir embora? A gente vai embora. E eu olhava pro céu, tava um céu lindo, e eu falava assim, meu Deus, o que tá acontecendo, Senhor? É mentira, eu não acreditava.
Eu não queria acreditar naquilo. Eu falava assim, não é possível, minha filha, não, 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 não. E só eu olhando pro céu e chorando. Tava de máscara, óculos escuro. E a máscara sendo lavada pelas minhas lágrimas, assim, desesperadamente eu chorava. Aí eu peguei e fui subindo a rua, e de repente eu entrei numa loja, assim, sem rumo, nem tirei o óculos. Eu tinha um compromisso com a minha mãe que eu tinha marcado para quinta-feira, que era muito importante, que eu precisava assinar uns documentos para ela a respeito de um assunto nosso lá. E eu precisava assinar esse documento e eu tinha prometido para ela que ia na quinta-feira, que era no próximo dia. E eu nervosa com tudo isso, eu falei, meu Deus, eu preciso desmarcar o compromisso com a minha mãe, porque eu não vou ter cabeça e amanhã eu tenho a consulta. Eu não queria contar pra ninguém, eu queria confirmar que era mentira, porque na minha cabeça não era verdade. Eu queria confirmar que era mentira. Então eu liguei pra minha mãe, só que daí quando a minha mãe falou alô, eu comecei a chorar. Comecei a chorar muito, 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 muito. Só que assim, sem ela perceber, né? E ela, fala, Tati, o que foi? Aí eu falei assim, mãe, eu não vou conseguir com a senhora, tá no seu compromisso lá. Ela, por quê? Você tá chorando? Como é que foi lá na consulta? Aí eu comecei a chorar mais ainda, né? Porque a gente sabe que mãe é uma coisa, né? Mexe muito com a gente. E ela perguntou, quando ela perguntou como foi na consulta, eu comecei a chorar, assim, gente, desesperadamente. Aí eu falei, mãe, eu não posso falar agora. Ela falou, você tá chorando por quê, Tati? Ela começou a ficar nervosa, começou a ficar brava. Me fala, o que você tá chorando? Aí eu falei, mãe, apareceu uma formação na Maju, ela tá com hidrocefalia, eu não tô entendendo muito bem, mas eu tô muito nervosa. E comecei a chorar. E ela não entendendo, aí eu falei assim, mas eu não consigo explicar agora pra senhora, eu tô aqui no centro de Sorocaba, e eu vou embora, eu explico melhor depois, não falo pra ninguém ainda, enfim. Foi aquela coisa, foi aquela chororô. Aí eu lembro que eu cheguei em casa, ela foi me buscar em Sorocaba, e eu cheguei em casa sem norte, sem direção, sem saber o que fazer, sem saber o que pesquisar, sem saber o que pensar. Parece que eu saí da minha casa tinha uma cor. E quando eu voltei pra casa à tarde, parece que ela tinha perdido toda a cor. Sabe? Porque eu não conseguia entender. Mas eu também achava, eu tinha uma esperança dentro de mim que eu ia fazer no próximo dia mais uma consulta e ia dar tudo diferente. Que aquela médica estava equivocada, que aquele exame estava errado. Eu tinha muita esperança nisso. E aí no outro dia de manhã eu fui pra consulta no Dr. Henrique. Cheguei lá na consulta, mostrei para ele o exame. Daí ele falou, olha, é muito difícil eu falar para você com exatidão que ela tem hidrocefalia, que esse exame está correto. Se você tem dúvida, faz mais uma ultrassonografia. Eu sempre fazia exame da Maju na IDS. Sempre fiz. E não, exatamente nesse exame não tinha vaga na IDS, então eu marquei na Biolabro. E na minha cabeça as máquinas da Biolabro não prestavam. E gente, eu pensei em tanta coisa. Eu só queria acreditar que era mentira. E aí o médico falou assim, não, se você tem mais confiança nesse laboratório X, volta lá, faz mais uma ultrassonografia, eu indico o médico tal, conversou comigo, me acalmou e falou assim, olha, se ela realmente tiver hidrocefalia, a gente vai pesquisar a causa disso quando ela nascer. Existe vários meios da gente drenar esse líquido que está ali acumulado, existe uma válvula que você coloca na cabeça. Eu não sabia de nada disso, tá, gente? E essa válvula vai direto para a barriguinha e o líquido sai da cabecinha e vai para a barriguinha para tirar essa pressão. Enfim, me explicou tudo bem certinho. Aí eu saí dali, eu tava com a minha amiga nesse dia, a gente tava no consultório, ela tinha consulta também, a gente engravidou quase que juntas, a filha dela nasceu dia 22 de dezembro e a minha nasceu em janeiro. Então ela tinha consulta também, eu também tinha consulta, a gente ficou ali conversando e a gente ficou ligando para as clínicas para conseguir naquele mesmo dia uma ultrassom e a gente conseguiu. Aí eu fui pra lá de Uber, chorando e com aquela esperança, vai dar tudo certo, essa ultrassom tá errada, eu vou chegar lá, o médico vai falar, ai não tem nada, sua filha tá perfeita, houve um equívoco. E aí eu cheguei lá na sala do doutor, expliquei pra ele assim por cima, mostrei o exame. A hora que ele abriu assim a imagem na TVzinha que fica assim em cima que a gente olha, né? Eu já bati o olho e já vi. Olhei. E meu mundo caiu mais uma vez, porque sim, minha filha tinha hidrocefalia.
ela estava até maior, de um dia para o outro já tinha crescido. O tamanho do ventrículo de 22 tinha ido para 27 e o outro acho que de 17 indo para 20 em um dia. E aquilo me fez ficar desesperada, gente. Eu falei, meu Deus, não para de crescer. Aí o médico falou assim, infelizmente a sua filha tem sim hidrocefalia e é uma hidrocefalia severa já. Eu não sei te explicar o porquê, é muito cedo para falar, porque geralmente a hidrocefalia ela vem acompanhada de uma outra malformação. E eu não consigo enxergar aqui outra malformação, né? Tá muito difícil a visualização, porque já estava prestes a nascer praticamente, né? E ela estava bem apertadinha ali dentro, então ele não conseguia me dizer com exatidão se o que tinha ali, né? Ele só conseguia ver que tinha hidrocefalia, que estava crescendo cada vez mais. E ele falou que eu ia precisar fazer uma ultra por semana para acompanhar e que provavelmente eu precisaria fazer uma cesárea de emergência. E ele falou assim que não ia poder ser parto normal, eu tinha sonho de ter parto normal. E a hora que ele falou isso pra mim, eu já comecei a chorar de novo. Mas aquilo nem era mais uma questão. A questão era, a minha filha tem uma doença, ela tem um problema raro, um problema que nem os médicos sabem dizer o porquê, enfim. E aí eu fui pra fora da sala e eu lembro exatamente do sentimento que eu tive. Porque eu tinha certeza que aquela ultrassom estava errada, aquela era a minha esperança. Na época eu fiquei pensando, não, tá errado. Eu dormi com aquilo na cabeça, acordei com aquilo na cabeça e fui pra lá. E quando ele falou assim que, sim, a sua filha tem hidrocefalia, eu fui pra fora, sentei no banquinho que tinha lá fora ali do IDS, aí eu comecei a chorar de novo. E eu comecei a olhar pro céu, eu olhava pra minha barriga, eu olhava pro céu, e eu não conseguia nem orar, não conseguia nem... Gente, eu não sabia nem o que eu pensava. Meu marido me abraçou, chorando também muito. Aí a gente olhou pro céu e juntos nos abraçamos, aí eu liguei pra minha mãe, falei, mãe, realmente ela tem essa hidrocefalia. É verdade. Daí eu fui andando com meu esposo assim pra rodoviária que meus pais iam me buscar. E, gente, eu fui o caminho inteiro chorando. Eu chorava como criança, assim. Eu não queria que ninguém falasse comigo. Eu só queria chorar. Eu só queria entender por que aquilo estava acontecendo comigo naquela altura do campeonato. Eu vou tentar resumir mais agora que eu falei demais. E eu ainda tenho que contar o restante da história. Mas, resumidamente, eu fiquei 100% assim, estática. Eu não conseguia orar, eu não conseguia acreditar em nada, eu não conseguia mais... Eu só conseguia chorar. Eu lembro que esse dia eu cheguei em casa, eu tirei minha roupa, eu troquei de roupa, eu sentei no sofá, daí eu caí no chão, assim, tipo, tava calor, eu fiquei no tapete, debruçada no sofá, e comecei a chorar. Chorar. E eu ia orar e eu chorava. E eu tenho certeza que aquele dia a minha oração foi as minhas lágrimas. Porque eu tava tão desesperada, gente, eu queria arrancar dali e cuidar dela. Os médicos não sabiam o que fazer, os médicos não sabiam que caminho seguir, eles simplesmente falavam, faz uma ultrassom por semana, a gente vai ver, vai ter que fazer cesárea, enfim. Aí eu saí, aí eu marquei as ultrassom. Na próxima ultrassom já era dia 24 de dezembro, véspera de Natal, de manhãzinha cedo, a gente foi pra IDS de novo. E eu vivia assim, gente, com a cara amarrada, não conseguia mais sorrir, não conseguia mais ter alegria de esperar minha filha. A sensação que eu tinha na época é que eu não tinha mais minha filha. É como se minha gestação tivesse sido interrompida ali. E é louco falar isso, né? Porque ela estava ali dentro de mim. Mas eu sentia ela mexer, eu pegava na minha barriga, eu parecia que, sei lá, tinha perdido sentido, sabe? E aí, dia 24 de dezembro, véspera de Natal, a gente foi fazer uma ultrassom. Nesse dia, minha mãe entrou comigo na sala. E o médico falou que tinha crescido mais o líquor. A nossa esperança daí, nessa altura do campeonato, era que não crescesse mais o líquor na cabeça dela. A nossa esperança era que tivesse estacionado ou que tivesse diminuído, né? A gente tinha pensado nessa possibilidade. E não. Tinha aumentado mais ainda. Aí no lado direito estava 33, o tamanho, né? Milímetros. E no lado esquerdo parece que já estava 30, 29, uma coisa assim. E aí o médico olhou, examinou. O médico super gente boa também. E ele falou assim, olha mãe, realmente tem hidrocefalia. E o que eu posso te dizer?
Não dá pra gente falar por que sua filha tem isso. A gente vai precisar fazer uma ressonância magnética para ver mais a fundo. Vamos precisar fazer exames de sangue, vamos precisar fazer várias investigações e isso só vai ser possível depois do parto. Não tem o que fazer agora, né? A gente vai ter que marcar um parto, não tem por que a gente ficar adiando esse parto muito pra frente, esperar as 40 semanas. Você vai precisar fazer um aconselhamento com um especialista fetal para ver o que ele acha. E a partir disso você vai precisar marcar uma cesárea. Mas, além disso, mãe, eu tô vendo outra coisa aqui. Quando ele falou isso, eu já fiquei tremendo. Falei, meu Deus do céu, o que esse médico tá vendo? E ele falou assim, ele me explicou muita coisa, mas eu vou resumir pra vocês aqui que tá assistindo o vídeo. O nosso cérebro, ele é dividido em duas partes, né? O hemisfério do lado direito e do lado esquerdo. E no meio desses dois lados, tem uma conexão através de um órgão chamado corpo caloso. O corpo caloso, ele conecta as nossas ações do lado direito para as ações do lado esquerdo. E esse corpo caloso, ele é assim, ele tem o formato de uma vírgula, assim, sabe? E o da Maju, ele não conseguia enxergar o final. Ele me falou na época, né, porque por ultrassom é muito difícil da gente detectar qualquer coisa. É muito raso, né, o exame de ultrassom. Ainda mais no finalzinho, tá tudo bem apertado. Mas ele falou que ele não conseguia enxergar o final. E ele falou que isso chamava-se agenesia de corpo caloso. E que a agenesia de corpo caloso, o que ela podia causar na criança? A criança podia ser uma criança... ela podia não falar, ela podia não andar, ela podia não se comunicar corretamente, ela podia não ter a parte cognitiva ali aguçada, ela podia ser uma criança praticamente que não fizesse nada, né? Então ele me falou que ela ia ser uma criança assim, mas que era difícil de falar com certeza. Falou que sentia muito, que tinha alguns tratamentos, que ela poderia fazer fono, que se ela fosse andar, talvez ela andasse com 5 anos de idade, ou se ela fosse falar, ia ser com muita fono, mas enfim, que tinham recursos, que hoje em dia a tecnologia está avançada, enfim. Eu saí de lá, gente, desolada. E aí, no carro, na volta pra casa, eu fui ouvindo um louvor, que esse louvor fala muito comigo. Ele chama-se... Calma que dá branco, depois que eu virei mãe, tudo dá branco na minha cabeça. O Escudo, da Voz da Verdade. E quem conhece esse louvor, ele é muito lindo. E ele fala, né, numa parte do louvor, que Deus, ele dá ordem às estrelas e dá limite ao mar, né? Aí eu fiquei prestando atenção nessa parte, né? Aí eu dei um estalo na minha cabeça, assim, eu comecei a lembrar. Parecia que eu tava numa escuridão. E nesse momento que eu ouvi essa frase, tu dás ordem às estrelas e ao mar a seus limites, eu comecei a pensar, meu Deus, o Senhor é o Criador de tudo. O Senhor criou os céus, a terra, o mar, que a gente acha um mar tão gigantesco, um mar tão poderoso, né? E Deus criou o mar. E eu falei, o Senhor fez a minha filha também. O Senhor colocou a minha filha dentro do meu ventre. E se o Senhor fez ela da forma que o Senhor fez, não é porque ela tem má formação, não é porque ela tem uma doença que ela não é perfeita da forma que o Senhor fez ela, porque foi o Senhor que fez ela dentro do meu ventre. E eu comecei a pensar naquilo, declarar aquilo com a mão na minha barriga, assim, chorando muito. Eu só chorava, gente. Desde a minha descoberta até o final da minha gestação foi só chorando. Até hoje eu choro, eu sou bem chorona. E eu fui declarando aquilo e pensando, né? E pensando na parte da música que fala também, não há portas que se fechem diante da sua voz, né? E fui declarando aquele louvor até chegar em casa. E comecei a mudar um pouco meu pensamento. Comecei a ficar um pouco mais tranquila em relação àquilo tudo. Aí eu decidi que eu ia entregar na mão do Senhor. E que eu não ia mais pensar que estava crescendo o líquor, que minha filha tinha isso, tinha assado, que a última palavra vinha de Deus. Sabe, eu parei de olhar para o problema e comecei a olhar para Deus. Senhor, o Senhor fez a minha filha, o Senhor colocou ela na minha barriga, o Senhor criou cada partezinha do corpinho dela, inclusive a cabecinha dela. Então, se o Senhor permitiu que isso acontecesse, foi o Senhor que fez. Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para questionar a forma como Deus trabalha na minha vida? E eu passei a sentir amor de novo, passei a sentir esperança e ter a expectativa da chegada dela. Comecei a organizar o quartinho, enfim, voltei a ter aquela alegria, né?
E aí, a gente teve uma consulta em São Paulo, a médica falou, não, vamos marcar a cesárea o mais rápido possível, pra gente não adiar, já tá no tempo. E eu tive a Maju dia 11 de janeiro de 2021, com 38 semanas e 5 dias. Ela chegou 4h05 da tarde. E eu tava esperando uma bebê com um perímetro cefálico bem grande, porque a gente coloca nas fotos, e na ultrassom, na última ultrassom que eu fiz, ela tinha um perímetro cefálico 3 vezes maior do que o corpinho. Então a gente esperava que ela nascesse com a cabeça bem grande, né? E aí, tanto que o corte da minha cesárea, ele é maior do que o normal, tá? Não é um corte bem pequenininho, ele é um corte um pouquinho maior. E aí, no dia do meu parto, eu fui, assim, com muita fé. E lá, gente, a equipe me recebeu muito bem. Eu tive pessoas, assim, maravilhosas. Deus usou a vida de cada enfermeira. Inclusive, uma delas é conhecida de uma irmã minha e acabou virando, assim, uma conhecida, uma pessoa muito próxima de mim. Que eu acho que não tem problema de falar o nome dela aqui, que é a Ana Márcia. Eu sou muito grata pela vida da Ana Márcia. Meu Deus, foi Deus que colocou ela ali na sala junto comigo, na escala de quarta-feira ali, de segunda-feira, que foi o dia que a Maju nasceu. E meu parto foi maravilhoso, o médico colocou música na sala, o Dr. Jeff foi maravilhoso. A doutora Sara, que fez meu parto também. Eles colocaram música, pegaram minha mão, seguraram e falavam, vai ficar tudo bem, a gente tá aqui, vai dar tudo certo, fica tranquila. E aí eu me entreguei, deixei Deus agir. E deu tudo certo. De repente, já estava ali na sala de parto e eu escutei o chorinho da minha filha pela primeira vez. E fiquei ali esperando para ver ela, eles limparam ela e trouxeram para mim. Quando eu olhei para a carinha dela, eu falei, não é possível. Não é possível que a minha filha é tão assim linda, perfeita. Eu não acreditava que tinha saído de dentro de mim, sabe, gente? Ela chorava tanto, era tão esperta. A cara do pai dela... Assim que ela nasceu, eu olhei pra carinha dela e falei, nossa, como ela parece o pai dela. E linda, maravilhosa, sabe? Mas eu fiquei pouco tempo com ela, não pude amamentar assim que nasceu, não pude ficar com ela. Eu só olhei pra ela, tirei algumas fotos e já levaram pra UTI. Eu já sabia disso também, e era uma das minhas chateações, porque a gente quer pegar nosso filho, a gente carrega 9 meses e quando nasce o que a gente quer? A gente quer ficar junto com eles. E não, ela foi pra UTI, meu esposo foi fazer a internação, eles me fecharam, deu tudo certo ali e eu fiquei numa salinha, sozinha, sem minha filha, sem meu esposo, simplesmente sozinha. Aí eu comecei a pensar, meu Deus, eu quero minha filha, eu quero ficar perto da minha filha, cadê a minha filha, cadê meu marido, cadê todo mundo? E me senti muito sozinha, comecei a ter alergia, coceira por causa da raca, enfim. Pra vocês entenderem, né, o quanto o processo que é, como é difícil, né? Enfim, aí fui pro quarto, cheguei no quarto com meu esposo, sem a minha filha. E, gente, essa é uma das partes que mais me doeram, porque ao lado, a gente divide o quarto, né, com outras mães. E até então eu tava sozinha ali com meu esposo. Não conseguia dormir, eu queria a notícia da minha filha, ele foi lá ver ela, depois ele veio, trouxe fotos dela pra mim. Ela tinha que ficar em observação, porque ela ia fazer tomografia, fazer alguns exames. E eu fiquei sozinha por alguns momentos, e aí ele chegava com fotinho dela, videozinho dela, e eu olhava pra minha barriga assim, não sentia mais nada. Daqui a pouco chegou uma mãe, e aí chegou a filhinha dela junto, e aquilo acabou comigo. Por quê? Não por causa da mãe, tá, gente? Não nada a ver. É por causa que você parir o seu filho e levar o seu filho de você e você ficar ali ouvindo, que era uma cortina assim que separava, né? Você ficar ali ouvindo a outra mãe cuidando da filhinha, amamentando, as enfermeiras entrando, elogiando a filhinha da outra mãe e ensinando como trocar fralda, ensinando a dar o primeiro banho, eu sonhando com tudo aquilo. Minha filha não estava comigo, minha filha estava na UTI. E eu nem sabia o que estava acontecendo lá direito, porque era muito cedo para falar. Então era muito doloroso para mim ficar ali sozinha com meu esposo, sem a minha filha. Foi uma das partes que mais me doeram. E pensa, eu tive ela 4 da tarde. Eu só fui conseguir ver minha filha, só ver, nem pegar nela, 2 horas da manhã. Indo bem devagarzinho, porque eu tava de cesárea, né? Aí eu levantei, tomei um banho e fui vê-la.
Aí eu olhei lá aquele serzinho tão pequenininho, na incubadora, assim, dormindo. Peguei na mãozinha dela. Respirei fundo, senti um amor muito grande, uma insegurança também muito grande do que ia acontecer. Mas eu não estava conseguindo muito ficar em pé, porque eu estava acabado de levantar da cesárea, eu tive uma reação, eu tremi muito depois que a hack foi passando, né, o efeito. Então eu estava tremendo muito, eu voltei pro quarto. Aí no outro dia de manhã, 9 horas da manhã, somente 9 horas da manhã do outro dia, eu consegui pegar minha filha no colo. E, gente, ela tava cheia de acesso na mãozinha. A mãozinha tão pequenininha, cheia de acesso. Peguei ela no colo, não podia amamentar ainda, ela tava amamentando na fórmula, né? Enfim, eu não quero entrar em questões aqui do dia do parto, porque senão vai ficar muito longo. Já tá longo o vídeo, mas só pra vocês entenderem que o processo, como foi difícil. Mas enfim, a gente teve alta no dia 14, foi um processo pra amamentar, foi um processo pra tudo, né? Assim, foi doloroso, foi difícil porque ela não pegava no meu peito, porque ela ficou sendo amamentada pela colherzinha, por seringa, mas enfim ela aumentou. Cheguei em casa, já foi outra etapa difícil porque a maioria do pessoal da minha casa estava com Covid, então eu não pude receber visitas, eu não tive apoio de ninguém, era eu, meu esposo, minha filha, somente nós três. Eu tive baby blues, tive depressão pós-parto, foi muito difícil mesmo. Mas enfim, resumindo, no dia 25 de janeiro eu tive uma consulta com um neurologista da Maju, neurocirurgião no caso, né? Que não é o neuro dela hoje em dia, é um outro neuro. Eu cheguei lá na consulta, ele olhou pra ela, olhou pra moleirinha dela, a fontanela estava aberta, né? Isso é um bom sinal, é sinal que não tá fazendo pressão, que o líquor tá ali dentro, mas não tá fazendo pressão no crânio. Então ele me dispensou, falou assim, olha, volta pra casa, não tem necessidade de fazer cirurgia agora, ela é muito pequenininha ainda, e quando for na próxima consulta a gente vai avaliar e vai ver se tem necessidade. Eu achei até estranho, eu não gostei muito do doutor na época, achei muito estranho a forma como ele me tratou, não explicou nada sobre o que era hidrocefalia, não falou nada, simplesmente falou isso e mandou embora pra casa. E eu fui pra casa. Marquei consulta com outro neuro, pra outra data, enfim, e tudo certo. Aí passou, a Maju foi se desenvolvendo normalmente, pegando peso, e fez um mês, tava tudo certinho, tá? Tudo dentro do que o médico pedia, ela tava indo bem. Aí quando foi no dia 8 de março de 2021 agora, ela acordou estranha. Eu acordei, na verdade, olhei pra ela e vi que a fontanela, aquela moleirinha que é bem fundinha de bebê, estava super arqueada assim. Parecia que ela tinha levado um tombo e tava um galinho. Fora que começou a aparecer umas veias bem roxas aqui do lado da cabecinha dela. Eu achei muito estranho aquilo, fiquei muito assustada e comecei a ficar muito nervosa, porque eu falei, puxa, acho que a hidrocefalia acho que é o líquor da cabeça dela tá começando a crescer e tá começando a aparecer, transparecer isso. Só que eu tinha uma consulta, isso eu acho que era uma segunda-feira. Eu tinha consulta na próxima terça-feira, a consulta que eu tinha com ela, com um outro neuro. E beleza, dia 8 foi só isso, mas ela tava bem, tava normal. Aí no dia 9, ela começou a ficar irritada. Dia 9 ela passou o dia inteiro irritadinha, nada tava bom pra ela, do mesmo jeito a cabecinha dela tava, enfim, e foi o dia assim. Só que do dia 9 pro dia 10, da madrugada do dia 9 pro dia 10, ela não parava de chorar, ela chorava demais, ela gritava assim. A gente achava que era cólica, achava que, enfim, era... E a Maju, quem conhece a Maju sabe que ela não chora. Ela não é bebê que chora, ela resmunga quando ela não tá bem, mas ela não chora. E ela chorava muito, ela gritava e a gente não sabia o que fazer. Aí quando foi 5 horas da manhã, ela começou a vomitar em jato em cima de mim. Eu fiquei desesperada, peguei ela, a gente foi pro hospital. Aí chegamos no hospital, isso já era umas 6 e pouco da manhã, 6 para 7 da manhã. A médica examinou, a pediatra, né, examinou. Ela tava com alguns gases, porque quando a criança chora, ela acumula alguns gases, né? Então ela falou que era cólica, eu falei assim, doutora, mas ela tem hidrocefalia, expliquei todo o caso pra doutora. Ela falou assim, não, então a gente vai fazer uma ultrassonografia transfontanela na cabecinha dela, né? Pra ver esse líquido e a gente já te fala. Aí a gente fez a ultrassom e aí imediatamente a Ju me chamou na sala com o neuro. Aí o neuro, doutor, que é o doutor dela até hoje, né? Não sei se pode falar o nome, acho que não vou falar o nome dele não, mas ele é um doutor muito bom. Foi um anjo na nossa vida.
E ele apareceu lá na sala comigo, olhou pra minha cara e falou assim: a sua filha já tem a válvula? Eu falei: não. Eu passei uma consulta, pouco mais de um mês, o médico falou que não precisava colocar a válvula e de repente ela apareceu assim, do dia 8 pra cá. Ele falou assim: entendi. Que dia que ela tem neuro? Eu falei assim: terça-feira. Isso era uma segunda. Segunda não, isso era uma quarta-feira já. Aí eu falei pra ele que eu tinha consulta na próxima terça. Ele falou assim: não vai dar tempo. A gente tem que operar sua filha hoje. Quando ele falou isso, gente, minha pressão caiu. Eu falei: o quê? Hoje? Agora? Sim? Já? Ele já. Ou a gente opera sua filha agora pra tentar reverter essa situação, ou ela tem risco de morte. E a hora que ele falou isso, eu comecei a chorar. Falei: posso chamar meu marido aqui? Porque eu tava sozinha na sala. Ele falou assim: pode, vai lá chamar ele. Aí eu olhei pro meu esposo chorando já. Falei: Edson, vamos operar a Maju hoje. Vem pra sala comigo pro médico por explicar pra nós dois porque eu tô passando mal. E aí a gente foi lá pra sala com o doutor. Ele falou assim: não, calma, fiquem tranquilos. É uma cirurgia rápida. A gente vai fazer uma incisão na cabecinha dela, vai inserir uma válvula. E essa válvula vai passar da cabeça até o peritônio, que é a barriguinha, e vai pegar todo esse líquido que está acumulado e vai transferir para essa parte do corpo dela, que é a barriguinha, né? O peritônio. E aí vai aliviar a pressão. Se a gente deixar, o risco dela ter uma lesão cerebral irreversível ou até a morte é muito grande, então a gente tem que operar hoje. Aí começou a correria, liga pra um, liga pra outro, manda pro grupo de um, pro outro pra orar e aquela coisa. E, gente, eu não sei se vocês lembram, mas nessa época estava tendo o auge do Covid em Sorocaba. Se 2020 foi difícil, 2021, né, no começo de 2021 ali, tava pior, tinha muita gente morrendo. E eu fui internada no Samaritano. O Samaritano não tinha nem vaga mais de tanta gente com Covid. Então vocês pensam, eu passando por tudo isso, dentro de um hospital com a minha filha de 2 meses, quase 2 meses, ela ia fazer 2 meses de ambos, com Covid e colocando em risco minha família, porque meu esposo estava lá, meu pai tinha ido me levar lá, meu pai tinha pegado Covid recentemente, e ele ficou muito mal. Então, assim, tudo isso acontecendo junto, sabe? Mas, enfim, a gente foi, eu fiquei lá, a roupa que eu tava, falei pro Edson: ó, liga pra minha irmã, pede, porque minha irmã, a gente é vizinha, então a gente é bem próxima, né? Então ela sabe onde estava tudo da Maju. Falei: vai lá pra casa, faz a mala da Maju, faz uma mala pra mim, traz pra cá. E eu fiquei lá sozinha. Às 6 horas foi a cirurgia da Maju, né? Eu amamentei ela por último 2 da tarde. 6 horas foi a cirurgia dela. E aí que começa o grande agir de Deus. Começa não, né? Porque desde sempre foi, mas assim, gente, minha filha ela não tinha nem 2 meses ainda, ela era muito pequenininha. Ela ia passar por uma cirurgia. Eu queria trocar de lugar com ela, eu não podia fazer nada. Então eu fiquei ali com ela no quarto, esperando o médico vir buscá-la. E quando foi às 6 horas em ponto, 2 enfermeiras veio para levá-la para o centro cirúrgico. E eu me lembro como se fosse hoje. Elas pediram para tirar a roupa da Maju, deixei a Maju só de fraldinha, com os acessos na mão, aquela mãozinha pequenininha, delicada, toda furadinha. E a gente foi andando por aquele corredor que não tinha fim e chegamos no centro cirúrgico. E quando a gente chegou no centro cirúrgico, naquela altura do campeonato, eu já estava com muito medo. Eu tinha medo de perder minha filha, eu tinha medo de nunca mais poder vê-la com vida. E eu não sabia se eu conseguiria lidar com aquilo. E mais, sozinha. Porque eu não podia ter acompanhamento de ninguém. Então eu estava sozinha ali. Aí a equipe veio para buscá-la, né? Eu fiquei esperando numa salinha, com aqueles carrinhos portáteis, sabe? O bercinho portátil que recém-nascido fica, ela tava ali. Só de fraldinha. E ela já tava com a cabeça tão grande, gente, que ela não conseguia nem olhar mais pra mim. Ela olhava só pra baixo, assim, ó. Ela olhava só assim. Ela não conseguia erguer o olhar. Porque tinha tanta pressão aqui que o olhar dela ficava só pra baixo. Minha filha ficou irreconhecível. Eu tenho algumas fotos, mas assim, eu nem gosto de mostrar muito porque não parece que é ela, sabe? E aí o doutor veio pra buscá-la. Eu olhei nos olhos dele e falei: doutor, por favor, faz essa cirurgia na minha filha como se ela fosse sua filha. Porque ela é a única coisa que eu tenho. Se eu perder ela, eu perco tudo que eu tenho. E ele falou assim: a gente vai fazer o nosso melhor. Fica tranquila que a gente vai fazer o nosso melhor. E a gente sabe, né, gente, que os médicos fazem o melhor deles, sim, mas que toda cirurgia tem seu risco.
ainda mais uma cirurgia num bebezinho de menos de 2 meses, ela ia fazer 2 meses no próximo dia, né? Com tão pouco peso, tão pequenininha, e na cabeça, né? Que o risco de infecção e meningite é muito grande. E ela entrou, e quando ela entrou naquela sala, fechou a porta. Na verdade, ela entrou na sala, assim, do centro cirúrgico. Eu fui acompanhando ela, com aquele monte de médico em volta. Eu não acreditava que eu tava passando por aquilo. E eu tava sozinha. Não tinha ninguém comigo ali. Quando eu vi a minha filha sendo levada pelos médicos e eu ficando sozinha naquele corredor branco, claro, silencioso de um hospital, eu não sei explicar pra vocês a sensação que eu tive. Eu chorava como uma criança pequena e a única coisa que eu queria era um abraço. Qualquer pessoa que me abraçasse ali já estaria satisfeita, mas por conta do Covid ninguém podia me abraçar. Ninguém podia dar um consolo pra mim, ninguém podia olhar pra mim e falar, vai ficar tudo bem, eu tô aqui com você. Por mais que eu soubesse que minha família estava em casa orando naquele momento, eu não tinha ninguém ali comigo, sabe? Eu nem sabia pra onde eu tava indo, porque eu tinha perdido a direção. E um dos seguranças ali percebeu que eu tava bem desnorteada, falou assim, é sua filha que tá lá, mãe? Eu falei assim, é. E ele falou assim, fique em paz, Deus vai estar com ela, Deus tá aqui, Deus vai agir. Ele, enfim, ele deu umas palavras pra mim assim. Eu falei, como que eu volto pro quarto X, né? Não falei o número do quarto pra ele me indicou o caminho. Eu liguei pra minha mãe chorando muito, falei, mãe, já levaram minha filha. Eu tô com muito medo de não ver mais minha filha. E ela falou, filha, fica em paz, a gente tá aqui orando, vai dar tudo certo. É Deus que tá operando ela. Aí eu voltei pro quarto, gente. Quando eu cheguei no quarto e vi a roupinha dela na cama, porque eu tive que tirar a roupinha dela, né? Quando eu vi a roupinha dela ali na cama, e o cheirinho dela, eu fiquei com muito medo de perder minha filha. Aí eu orei muito e falei, Senhor, o Senhor deu essa menina pra mim. Não tira ela de mim agora, eu não tô pronta pra perder a minha filha. Entra naquela sala, usa as mãos dos médicos. Coloque os seus anjos, acampe os seus anjos ao redor daquela sala. E aí, gente, fazia 2 dias que eu não dormia. Eu peguei no sono. Simplesmente eu apaguei. Eu peguei a roupinha dela para cheirar e orando ali na cama, né, no quarto, dormi. Aí eu acordei com o Dr. Turolo, todo ensanguentado, me chamando. Aí falei o nome dele. Aí eu acordei com o doutor, todo ensanguentado ali na sala. Acabamos a cirurgia, né? Ele me falou isso, aí eu, meu Deus, cadê minha filha? Ele, calma, deu tudo certo a cirurgia, sua filha tá bem, ela vai ser levada pra UTI, pra ficar em observação, pra tomar antibiótico. Quando a gente abriu a cabecinha dela, jorrou líquor, então tinha muito líquor. A gente fez a cirurgia assim na hora certa, se a gente demorasse qualquer momento a mais, poderia ter sequelas irreversíveis, então ainda bem que deu tudo certo, né? Porém, foi muito difícil de entubá-la. A gente teve muita dificuldade de entubar a sua filha, ela saturou bastante, mas deu tudo certo também. E eu fiquei, na hora, nem prestei atenção nisso, gente, porque na hora eu só queria ver minha filha e eu só focava nas palavras, deu tudo certo, ela está bem. Aí eu peguei e fiquei ali na sala esperando, porque ele falou assim, ó, não vá pra lá agora, porque quando ela estiver na UTI bem instaladinha, vão chamar você aqui. E quem disse que eu aguentei ficar lá? Ele foi embora, demorou 10 minutos eu saí lá atrás da minha filha, pra vê-la, né? E na hora que eu cheguei no centro cirúrgico, ela tava saindo. Ela tava saindo naquelas camas, né, de hospital, com oxigênio, com tubos, tanta coisa que eu mal via a Maria Júlia ali na cama. Mas a hora que eu vi ela saindo ali do centro cirúrgico, com aqueles médicos em volta, eu fiquei olhando, fiquei só pensando na glória de Deus. Eu vi uma luz assim saindo junto com ela, sabe? E um dos médicos olhou pra mim, que foi o anestesista, né, que entubou minha filha. Aliás, o anestesista que tava ali junto e viu tudo o procedimento. Ele falou assim pra mim, parabéns, mas sua filha é muito bem assistida. E eu acredito muito que Deus agiu lá dentro daquela sala, porque foi muito difícil entubar sua filha. Mas ela tá bem, graças a Deus deu tudo certo, tá? A gente vai levar ela pra UTI, todos aqui vão cuidar muito bem dela, fique tranquila. Se você quiser acompanhar a gente até lá, você pode vir. Aí eu fui. Enfim, minha filha ficou na UTI.
do dia 10. No dia 11, ela teve alta. E o mais incrível é que o dia 11 ela fez 2 meses e ela teve alta 4 horas da tarde. Foi o mesmo horário em que ela nasceu há 2 meses antes, ela teve alta 2 meses depois. No mesmo horário. E estava meu marido, enfim, deu tudo certo, gente. A maioria das pessoas, quando tem hidrocefalia e faz a colocação da válvula, pelo menos os casos que eu vi, tá, na internet, não é uma regra, mas teve muitos casos que eu assisti testemunho de pessoas falando que a pessoa rejeitou a válvula, teve meningite, teve infecção, precisou passar por vários procedimentos, precisou colocar mais uma válvula. A minha filha não. Na minha filha, ela fez a colocação da válvula e até hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, nunca aconteceu nada com ela. Ela não apresentou meningite, ela não apresentou nenhum tipo de infecção. A válvula funcionou bem e mais, o corpo caloso dela, que o médico não conseguia enxergar, ela tem sim mais fino, é um corpo caloso um pouquinho menor, tá? Mas ela não apresentou nenhum tipo assim de dificuldade em comunicação. Ela se comunica super bem, ela faz tudo que uma criança da idade dela faz. A única coisa que aconteceu foi um atraso motor nela. Ela faz fisioterapia, né? Porque ela tá um pouquinho atrasada, ela ainda não consegue engatear, não consegue firmar as perninhas. Ela tem um pouquinho de atraso, mas nada assim muito severo. As expectativas dela andar são grandes, tá? E é a curto prazo, não é uma coisa muito a longo prazo. E a gente descobriu que ela tem uma malformação chamada estenose de aqueduto. Em um dos canais ali onde o líquor teria que fluir, ele é fechadinho, é como se tivesse amarrado ali, sabe? É como se você pegasse uma mangueirinha e amarrasse, então a água não passa por ali e acumula na cabeça. Essa malformação ela é muito rara, a gente não sabe até hoje por que aconteceu. Ela já fez alguns exames com um médico geneticista, né, que é responsável por pesquisar sobre a genética do ser humano, e ela não apresentou nenhuma anormalidade. Ela vai fazer mais exames, mas a médica olha pra minha cara e fala: não tem como saber por que ela nasceu assim, não tem uma explicação específica. E eu sei a explicação. Deus quis que fosse assim. Deus formou a Maria Júlia dessa forma e tem mostrado até hoje, através da vida dela, que ele está no controle de tudo, não é a gente, não é os médicos, né? Ele usa sim a capacidade dos médicos, ele usa sim a mão dos médicos para operar na nossa vida, né? Mas não é os médicos que dão a última palavra, porque até hoje a gente só sabe que ela tem essa estenose de aqueduto, tem hidrocefalia e tem uma malformação no corpo caloso. Mas a gente não sabe o porquê isso aconteceu, não tem explicação. Os médicos sempre falam que é um caso raro. Um deles me falou que é um caso assim, que geralmente vem acompanhado de um outro problema, alguma outra explicação, e da Maju não tem. Eles simplesmente olham pra mim e falam: mãe, não tem o que fazer, é um caso que não vai ter volta, né? Isso não vai se consertar ao longo do tempo. E eu também acredito que é Deus que pode falar isso pra mim. Mas que com a válvula a chance dela ter uma vida 100% normal é muito grande. Ela vai precisar ser acompanhada por um neurologista de perto por toda a vida dela, até porque ela tem uma válvula dentro dela, né, que faz ali um trabalho que o corpinho dela não consegue fazer sozinho. E por conta disso ela tem que fazer acompanhamento e exames periódicos. Mas a Maju é uma criança muito inteligente. Quem conhece a Maju pessoalmente olha pra ela e fala: essa filha não tem nada de anormal, sua filha é uma criança perfeita. E realmente, eu olho pra ela assim, eu vejo Deus no olhar dela. Quando ela sorri com os olhinhos, ela sorri com alma, sabe? Ela tem uma luz especial. Não é porque é minha filha. Todo mundo que conhece a Maju fala isso. Ela é uma criança totalmente diferenciada. Aquelas, né? Não é, porque pelo que os médicos me falavam quando eu ainda estava grávida, eu esperava uma criança totalmente debilitada, que não ia conseguir fazer nada sozinha. E eu ia amar do mesmo jeito, como eu a amo, sabe? Amor de mãe, ele é indiferente de qualquer circunstância. Mas a gente sabe que é dificultoso para a criança, que a gente não quer que nossos filhos sofram, a gente quer que nossos filhos tenham uma vida normal, uma vida feliz. E foi o que aconteceu com a Maju. Hoje ela tem 11 meses, já senta, já fala dadá, papá, tetê,
tem as preferências dela de brinquedinho, das musiquinhas, é uma criança super que interage com todo mundo, que bate palminha, que sorri, tá fazendo fisioterapia faz 2 semanas, já teve um avanço muito grande no desenvolvimento motor dela. Então assim, gente, toda aquela escuridão que eu vi no dia que eu descobri que minha filha teria hidrocefalia, e através de um louvor, que é esse que eu falei pra vocês, da Voz da Verdade, que falou que Deus dava limite ao mar, que eu comecei a enxergar que não, era Deus na situação. Hoje, eu olho pra Maju e eu falo, eu não tenho tanto medo assim, sabe? Eu sei que a gente tem os medos comuns que toda mãe tem, ninguém quer que o filho sofra, mas hoje em dia eu coloco sempre o olhar para Deus, porque sempre vem um medo de acontecer alguma coisa, infecção na válvula, rejeição, meningite, qualquer coisa que possa acontecer fora do normal ali, eu tenho medo que aconteça. Mas quando esse medo vem, eu olho para ela, eu lembro de tudo que ela passou, eu falo, não, Deus está agindo na vida dela. Eu não tenho que temer, sabe? Então, eu vou deixar essa mensagem para vocês aqui no finalzinho, para quem me assistiu até aqui. Independente do problema que você tenha, independente da situação que você se encontra, Deus está no controle da sua vida. Você tem que permitir Deus estar no controle da sua vida. Ele age nos pequenos detalhes. E a Maju ensinou isso para mim, que a esperar, a saber esperar o tempo de Deus, a ter fé, e ter fé não significa você olhar e enxergar ali o seu milagre. Significa você olhar, não enxergar nada à sua volta, não enxergar razões, não enxergar motivos para continuar, não enxergar respostas e mesmo assim enxergar no futuro que Deus vai agir, que Deus já agiu, sabe? E a Maju me ensina todos os dias. Hoje eu sou tão realizada de ser mãe dela. Eu agradeço muito a Deus por ser mãe da Maju, por Ele ter me escolhido. E é Deus que capacita, viu? Resumidamente aqui, quem me conhece bem pessoalmente sabe que eu sofria de síndrome do pânico e ansiedade, tomava remédio controlado antes de ter a Maju. E quando eu descobri que estava grávida da Maju, desde o dia que eu descobri que estava grávida dela, magicamente eu nunca mais tive uma crise, nunca mais passei por nada parecido, nunca mais precisei tomar remédio. E até hoje, com todos esses motivos que eu teria de estar com medo, de ter síndrome do pânico, parece que Deus arrancou com a mão a partir do momento que ela chegou. Então ela é meu milagre, ela é minha motivação, ela é minha razão de viver. E eu vou mostrar pra vocês aqui, pra você ver como ela é linda, pra vocês verem como ela é linda e do que eu tô falando, tá? É isso, gente. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam enxergar em Deus o seu milagre. Mesmo que você não enxergue nada agora, mas saiba que Deus está agindo na sua vida. Ele é dono de tudo, Ele é criador dos céus, da terra. Ele é criador da sua própria vida e Ele é perfeito. Ele não faz nada pela metade, Ele não faz nada errado, tá? Tudo que Ele faz tem um propósito. Eu acredito que a minha vida, a vida da minha filha é um propósito, tá? De Deus. Então é isso, eu vou trazer elas para vocês darem uma olhadinha aqui como ela é linda. Essa é a Maju! Oi, pessoal! Pacotá, 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 pacotá. Opa, cavalinho! Opa, cavalinho! Meu milagrinho, fala com o pessoal. Fala, gente, eu sou o milagre de Deus. Eu sou o milagre. Olha como eu sou linda. Ai, gente, então é isso. Obrigada por quem me assistiu até aqui. Que a história de vida dessa pequenininha aqui possa transformar vocês de alguma forma. Possa fazer vocês enxergar Deus nos detalhes. E saber que vocês não estão sozinhos. Que Deus é Deus de milagre, Deus é Deus de poder. E Deus nunca desampara o seu filho. Olha que coisa mais linda. É isso, Deus abençoe. Tchau, tchau.